Grace Mitchell afundou-se no chão de seu apartamento decrépito do Brooklyn, contando e recontando os US$ 23 amassados em sua mão. A quarta vez, ela orou para que o número mudasse, mas nenhum milagre veio. Um milagre nunca tinha vindo para ela. O aviso de despejo colado à porta deu a ela exatamente 5 dias. 5 dias para arranjar 900 de aluguel, mais 250 em multas por atraso. Suas mãos tremeram enquanto ela dobrava as notas e as enfiava de volta no bolso de sua jaqueta. Lá fora, o trovão estrondou tão forte que chacoalhou os vidros da janela. A chuva chicoteava as paredes como punhos raivosos. Nova York nunca tinha visto uma tempestade tão forte. Grace encarou o armário vazio da cozinha. Uma lata de feijão, meio pão, um pacote de macarrão instantâneo. Seu estômago roncou, mas ela ignorou. Ela tinha se acostumado a isso nos últimos 2 meses. As luzes piscaram. Ela prendeu a respiração, orando para que a energia não acabasse. A conta de luz também estava atrasada. Tudo estava atrasado. Seu telefone vibrou com uma mensagem automática do asilo, lembrando-a da conta médica da vovó Maggie. $15.000. Um número tão grande que nem parecia mais real. 2 meses atrás, Grace tinha perdido o emprego no Hospital Mount Sinai. Cortes de orçamento, eles disseram. Último a entrar, primeiro a sair. 4 anos como enfermeira, nunca atrasou uma vez, nunca uma única reclamação. Nada disso importou. Desde então, ela tinha enviado 53 candidaturas. 53? Nenhuma chamada de volta. Sua licença de enfermagem ainda era válida, mas ninguém contratava uma garota sem conexões, sem alguém para atestar por ela. Sua avó precisava de $400 em medicação todo mês. Grace tinha vendido tudo o que podia, seu laptop, seu telefone antigo, suas roupas boas, até o anel de casamento de sua mãe, a única coisa que lhe restava de seus pais. Eles tinham morrido em um incêndio em casa quando Grace tinha 7 anos. Depois disso, vovó Maggie a tinha criado, trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo. Dias em uma lavanderia, noites limpando escritórios para que sua neta tivesse comida, um teto sobre sua cabeça e livros para a escola. Agora ela tinha 79 anos, frágil e doente, e Grace nem sequer podia pagar sua medicação. A culpa a roía todos os dias, todas as horas, todos os minutos. O apartamento estava gelado. Grace vestia 2 suéteres encolhida na única manta fina que possuía. O aquecimento tinha sido desligado na semana passada. Ela tinha pensado em pedir ajuda à igreja, mas o orgulho a impedia todas as vezes. Estúpido orgulho. Que bem fazia o orgulho quando você estava com fome? Quando você estava com frio? Quando você estava prestes a ser jogada na rua, então veio uma batida na porta. Grace sobressaltou-se. Era quase meia-noite. Quem viria aqui à meia-noite no meio de uma tempestade como esta? Este bairro não era seguro. Todo mundo sabia disso. Ela levantou-se lentamente, seu coração martelando. Pelo olho mágico, ela viu um homem alto em um caro terno preto, ensopado da cabeça aos pés. A água pingava de seu cabelo escuro. Seu rosto era afiado e frio. Seus olhos tão aguçados quanto facas. Mas não foi isso que chamou a atenção de Grace. Em seus braços estava uma menininha embrulhada em um casaco. O rosto dela estava corado, seus lábios pálidos, seus olhos bem fechados. E na manga do homem havia sangue. Cada célula racional no corpo de Grace gritou: perigo! Estranho, meia-noite, tempestade, sangue. Mas ela era uma enfermeira. E aquela criança precisava de ajuda. Ela reconheceu instantaneamente. Febre alta! Uma convulsão poderia acontecer a qualquer momento. A mão de Grace estava na fechadura antes que seu cérebro pudesse acompanhar. Ela abriu a porta e sua vida nunca mais foi a mesma. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para apoiá-la e compartilhe-a com quem precisa ouvi-la.
Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima história emocionante. Grace abriu a porta e uma rajada de vento frio a atingiu como se quisesse derrubá-la. O homem parado ali era quase uma cabeça mais alto que ela, ombros largos, construído como uma parede. Mas seus olhos, aqueles olhos afiados como aço, estavam cheios de pânico enquanto ele olhava para a criança em seus braços. Por favor, sua voz era rouca. Ela está com febre alta. Meu carro foi emboscado a 6 quarteirões daqui. Os motoristas estão feridos. Meu telefone está quebrado. Eu vi sua luz. Grace não perguntou mais nada. Ela se afastou. Entre, depressa. O homem entrou, a água da chuva pingando dele no velho chão de madeira. O pequeno apartamento de Grace, de repente, pareceu mais apertado do que nunca com sua presença nele. Mas ela não teve tempo para pensar nisso. Coloque-a no sofá. Grace apontou para o sofá desgastado e esfarrapado. Ela correu para o banheiro, pegou a única toalha limpa que lhe restava e uma bacia de água. Quando ela voltou, o homem já havia deitado a menininha. A criança tremia, sua respiração superficial e rápida. Grace caiu de joelhos ao lado dela e colocou uma mão na testa da menina. Quente, terrivelmente quente. 4 anos como enfermeira na ala pediátrica do Mount Sinai não tinham sido sem sentido. Grace reconheceu os sinais imediatamente. Uma febre alta em torno de 40 degraus C ou mais. Lábios secos e rachados, pele corada, mas mãos e pés frios. Se a febre não baixasse a tempo, a criança poderia ter uma convulsão. Há quanto tempo? Grace perguntou, sua voz firme e profissional, mesmo com o coração acelerado. Cerca de 2 horas no restaurante. Ela estava bem. Então, de repente, o homem não terminou a frase. Sua mão se apertou, os nós dos dedos embranquecendo. Grace não perguntou sobre o restaurante. Não perguntou sobre a emboscada. Não perguntou sobre o sangue em sua manga. Ela se concentrou na criança. Preciso pegar remédio. Mantenha-a aqui. Ela correu para o quarto e abriu o pequeno armário de remédios na parede. Dentro havia uma garrafa de antitérmico infantil comprada 3 meses atrás, quando ela ainda tinha dinheiro. Ela pretendia guardá-lo para emergências para as crianças neste bairro pobre. Agora iria salvar uma criança que ela nunca havia conhecido. Grace voltou para a sala com o remédio, uma colher e um copo de água. Ela gentilmente levantou a cabeça da menininha. Querida, você me ouve? Preciso que você tome este remédio. Isso vai ajudar você a se sentir melhor. Os olhos da criança se abriram e fecharam. Grandes olhos castanhos, vítreos de febre, olharam para Grace de uma forma nebulosa e desfocada. Mãe. A voz da menina era fraca. Grace sentiu seu coração apertar. Ela olhou para o homem. Ele estava ao lado do sofá. Seu rosto virou pedra ao som de sua filha chamando por sua mãe. Eu não sou sua mãe, querida, mas vou cuidar de você. Agora tome seu remédio, ok? Com a paciência de alguém que tinha cuidado de centenas de crianças doentes, Grace a alimentou com uma pequena colher de cada vez. A menina engoliu com dificuldade, mas ela obedeceu. Isso mesmo. Boa menina, você está indo tão bem. Grace colocou a toalha úmida na testa da criança e começou a limpar suavemente seu pescoço e axilas para baixar o calor. Ela fez tudo com facilidade e precisão praticadas, como se fosse um turno normal no hospital, e não o meio de uma noite tempestuosa em seu apartamento degradado. O homem a observava em silêncio. Sua expressão mudou pouco a pouco do pânico para a atenção, depois para algo como surpresa. Você é enfermeira, não uma pergunta. Sim, Grace não olhou para cima. Ou eu costumava ser. Perdi meu emprego há 2 meses, Grace disse brevemente. Ela não queria explicar mais. Não agora. 30 minutos se passaram. Depois 45. Grace continuou verificando a temperatura, trocando o pano frio, monitorando a respiração da menina.
O homem não falou, apenas ficou ali como uma enorme sombra, seus olhos nunca deixando sua filha. Finalmente a febre começou a baixar. A respiração da criança ficou mais regular. Suas bochechas estavam menos vermelhas. Grace soltou um suspiro de alívio. Ela passou pelo pior, mas ela ainda precisa ser observada por mais algumas horas. Justo então, a menininha se moveu. Seus olhos castanhos se abriram mais claros desta vez. Ela olhou ao redor do quarto estranho, depois olhou para Grace. Quem é você? Eu sou Grace. Estou cuidando de você. A pequena mão da criança de repente se estendeu e pegou a mão de Grace. Quente, confiante. Sua mão é quente, a menina sussurrou sonolenta. Quente como a da mamãe. Então seus olhos se fecharam novamente. Afundando em um sono tranquilo, Grace ficou perfeitamente imóvel, sua mão ainda segurada pela criança, sua garganta apertada. Ela não sabia onde estava a mãe da menina. Ela não sabia o que havia acontecido, mas aquela frase inocente, tocou algo profundo dentro dela, em algum lugar que ela pensava ter secado há muito tempo. Ela levantou a cabeça e encontrou o olhar do homem. Ele estava olhando para ela, não para a filha, para ela. E naqueles olhos de aço e frios, Grace viu algo que ela não esperava de jeito nenhum. Lágrimas. O homem virou o rosto como se não quisesse que Grace testemunhasse aquele momento de fraqueza. Ele caminhou até a janela e encarou a cortina de chuva que ainda caía em fúria. Seus ombros estavam rígidos, uma mão apertada ao lado do corpo. Grace gentilmente soltou a mão de Mia, depois puxou a manta fina de volta sobre a criança. Ela se levantou, suas pernas um pouco dormentes por ter ficado ajoelhada por tanto tempo. Ela vai precisar de algo para comer quando acordar, Grace disse suavemente. E você também. Você está ensopado assim. Vai pegar um resfriado. O homem olhou para ela. Era como se ele tivesse acabado de se lembrar que estava encharcado da cabeça aos pés, água ainda pingando de seu cabelo preto no chão. Posso te emprestar uma toalha? Grace foi até o armário e pegou a última toalha de banho limpa que tinha. Não tenho roupas masculinas, mas pelo menos você pode se secar. Ele aceitou a toalha e deu um breve aceno. Obrigado. Grace foi para a cozinha, abriu o armário e fez um balanço do que restava. Uma lata de feijão, meio pão, um pacote de macarrão instantâneo. Ela tinha planejado guardar o feijão para amanhã, ou depois de amanhã, esticando as coisas o máximo que podia. Mas agora havia uma criança doente que precisava de comida e um homem que tinha caminhado 6 quarteirões por uma tempestade, carregando sua filha nos braços. Ela pegou a lata, abriu-a, despejou o conteúdo em uma panela e acendeu o fogão a gás. Pelo menos o gás ainda funcionava. Ela fatiou o que restava do pão em pedaços finos e os colocou em um prato. Quando ela voltou para a sala com uma tigela de feijão quente e o prato de pão, o homem tinha secado o cabelo e estava sentado na cadeira ao lado do sofá, seus olhos nunca deixando sua filha. Aqui, Grace colocou a comida na mesa na frente dele. Coma. Você precisa de sua força. Ele olhou para a tigela de feijão, depois para ela. E você? Eu comi, Grace disse uniformemente. Antes de você chegar era uma mentira. Seu estômago estava se contorcendo de fome. Ela não tinha comido desde a manhã de ontem. Apenas tomava água para se manter, mas ela não podia pegar o último da comida na frente de uma criança doente e seu pai. O homem a estudou por um longo momento. Aqueles olhos afiados como facas pareciam cortar direto através de sua mentira. Mas ele não disse nada. Ele apenas pegou a colher e começou a comer. Enquanto ele comia, Grace sentou-se no chão ao lado do sofá, continuando a observar Mia. A criança dormia calmamente agora, sua respiração constante, sua testa não mais tão quente. Você mora aqui sozinha? O homem perguntou, sua voz baixa. Sim. Ele não acrescentou nada, mas seu olhar se moveu pelo apartamento. Grace sabia o que ele estava vendo. O aviso de despejo colado na porta.
O armário da cozinha vazio que ela havia esquecido de fechar. O aquecedor morto, embora o frio mordesse tudo. O sofá puído. As paredes manchadas de umidade e mofo. O lugar todo sem nada que valesse mais de 100 dólares. Você não tem nada, ele disse. Ainda não uma pergunta. Grace não se envergonhava. Ela havia superado a fase de se envergonhar da pobreza há muito tempo. Isso mesmo. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho você pode usar. Algo mudou nos olhos do homem. O olhar duro e gelado suavizou, substituído por algo que Grace não esperava. Respeito. Respeito real. Por quê? Ele perguntou. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu faço. Você viu sangue na minha manga. Por que você ainda abriu a porta? Grace olhou para Mia, para a pequena mão ainda segurando a ponta do cobertor. Porque ela precisava de ajuda. Isso é tudo. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Lá fora, o trovão ainda roncava e a chuva ainda caía. Mas este pequeno apartamento de alguma forma parecia um pouco mais quente, mesmo com o aquecedor ainda desligado. O nome dela é Mia, o homem disse abruptamente. Minha filha. Mia, Mia, Grace repetiu, um leve sorriso tocando sua boca. É um nome lindo. E eu sou Vincent, Grace Mitchell. Vincent assentiu. Então ele perguntou, você disse que costumava ser enfermeira. O que aconteceu? Grace soltou um longo suspiro. Talvez fosse porque era tão tarde. Talvez porque ela estava exausta. Talvez porque este estranho de alguma forma a fizesse querer falar. O hospital fez cortes de orçamento. Eu fui uma das pessoas que eles demitiram. 4 anos de trabalho, nenhum erro. Mas eu não tinha ninguém para atestar por mim. Nenhuma conexão. Então eu fui a primeira a sair. E agora estou procurando trabalho. Mas ninguém está contratando. Grace abaixou os olhos para as mãos. Minha avó está em um asilo. Ela me criou desde que eu tinha 7 anos, depois que meus pais morreram em um incêndio. Agora ela está muito doente. Ela precisa de remédios. Ela precisa de cuidados. E eu nem consigo pagar o aluguel. Ela não sabia porque estava contando tudo isso a um estranho. Talvez porque ela tivesse carregado isso sozinha por muito tempo. Talvez porque na escuridão de uma noite tempestuosa, os segredos viessem mais fácil. Vincent ouviu sem interromper. Quando Grace terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. E você? Grace perguntou, não esperando realmente uma resposta. O que você faz? Vincent olhou para ela, seus olhos ilegíveis. Eu estou nos negócios. Isso foi tudo. Nenhuma explicação. Nenhuma fala sobre a emboscada. Nenhuma menção ao sangue em sua manga. Grace também não perguntou. Algumas coisas eram melhor deixar desconhecidas, mas no fundo, ela sabia que este homem não era um empresário comum. Nenhum homem comum tinha inimigos que o emboscariam à noite. Nenhum homem comum carregava olhos frios como aço e sangue em sua manga. Mia mexeu-se no sofá, seus lábios se movendo, enquanto ela chamava por sua mãe em seu sono. Vincent levantou-se imediatamente, foi até ela e gentilmente alisou seu cabelo para trás. Shh, querida, o papai está aqui. O papai está aqui observando isso. Grace entendeu algo. Quem quer que fosse este homem, o que quer que ele fizesse, havia uma coisa que ela sabia com certeza. Ele amava sua filha. Amava-a o suficiente para enfrentar chuva e tempestade, para caminhar 6 quarteirões pela escuridão procurando ajuda. E às vezes era tudo o que você precisava saber sobre uma pessoa. A primeira luz da madrugada escorregou pela cortina fina e tirou Grace do sono agitado que ela havia tido na cadeira ao lado do sofá. Ela estivera acordada quase a noite toda, verificando a testa de Mia a cada meia hora. Agora seu pescoço doía, suas costas estavam exaustas, mas quando ela colocou a mão na testa da criança, soltou um suspiro de alívio. Fresca. Completamente fresca. A febre tinha desaparecido. Mia mexeu-se, seus olhos castanhos se abrindo lentamente.
Ao contrário da noite anterior, seu olhar era claro e firme. Ela olhou ao redor do quarto desconhecido, depois para Grace, depois para o pai sentado na cadeira à sua frente, suas costas contra a parede, olhos fechados, embora Grace soubesse que ele não tinha dormido. Pai, Mia chamou, sua voz ainda um pouco rouca. Os olhos de Vincent se abriram imediatamente. Ele se aproximou do sofá, ajoelhou-se e pressionou a mão na testa de sua filha. Quando ele percebeu que a febre havia cedido, aquele rosto duro finalmente relaxou. Ele puxou Mia para seus braços e a segurou apertada como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Você está bem, Vincent sussurrou. Você está bem. Grace levantou-se e silenciosamente foi para a cozinha, dando espaço aos dois. Ela jogou água fria no rosto, tentando acordar-se completamente, seu estômago apertado de fome. Mas ela já estava acostumada a isso. Cerca de 1 hora depois, um motor roncou lá fora. Não o som de um carro comum, mais pesado, mais baixo. Grace olhou pela janela e ficou imóvel. Um veículo preto elegante tinha parado em frente ao prédio. Não um carro normal, o tipo de SUV blindado que ela só tinha visto em filmes. 2 homens grandes em ternos pretos saíram e tomaram posições em ambos os lados. Então um terceiro homem desceu do banco do motorista, de pele escura, bem construído, seus olhos afiados varrendo o prédio como se estivesse medindo todas as possíveis ameaças. Vincent pegou o telefone de Grace, discou um número e falou algumas frases breves. Então, ele tinha ligado para alguém na noite anterior, quando ela não tinha percebido. Minha gente está aqui, Vincent disse. Temos que ir. Grace assentiu. Ela sabia que este momento chegaria. Eles eram estranhos que se cruzaram em uma tempestade. Agora, a tempestade havia passado. Eles voltariam para o mundo deles, e ela voltaria para seus 23 o aviso de despejo e a preocupação com a vovó Maggie. Mas Mia não permitiria. A menininha correu para Grace e envolveu os braços em volta das pernas de Grace, pequenas mãos apertando forte, seu rosto pressionado contra o joelho de Grace. Eu não quero ir. Eu quero ficar com a Grace. Grace se ajoelhou até ficar na altura dos olhos dela. Você tem que ir para casa com seu pai, Mia. Você precisa descansar até estar completamente melhor. Mas eu gosto de você. Mia inclinou o rosto para cima, olhos castanhos brilhando. Você cheira a pão quente, como a mamãe há muito tempo. O coração de Grace apertou. Ela abraçou Mia e sentiu o pequeno e quente peso do corpo dela. Uma criança que ela conheceu há menos de 10 horas. E ainda assim, de alguma forma, ela já havia encontrado um cantinho no coração de Grace. Eu gosto de você também. Grace sussurrou. Muito. Vincent ficou observando, seu rosto ilegível, mas seus olhos diziam tudo. Então ele deu um passo à frente e gentilmente tirou Mia dos braços de Grace. Vamos, querida, temos que ir. Ele pegou Mia, mas antes de sair pela porta, ele se virou para Grace. Com uma mão, ele puxou uma grossa pilha de dinheiro e um cartão de visita do bolso e os pressionou na palma da mão dela. Isto é $3.000, Vincent disse, sua voz não deixando espaço para discussão. E meu número de telefone. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Grace olhou para o dinheiro em sua mão, depois para ele. Não posso aceitar. Você salvou minha filha. Vincent interrompeu. Você nos deu abrigo, comida, cuidado, quando não tinha nada. Isso não é caridade. Esta é uma dívida que eu te devo. Ela queria recusar. O orgulho gritava em sua cabeça, dizendo-lhe que ela não era uma mendiga, dizendo-lhe que ela não os tinha ajudado por dinheiro. Mas então ela pensou na vovó Maggie, pensou na conta de $15.000, pensou nos $400 por mês para remédios, pensou no aviso de despejo na porta. Ela engoliu o orgulho e assentiu. Obrigada. Vincent não disse mais nada. Ele carregou Mia escada abaixo. O homem de pele escura, aquele que Vincent chamava de Marcus, abriu a porta do carro.
Antes de entrar, Mia se virou e acenou. Tchau, Grace. Vou sentir sua falta. Grace acenou de volta, forçando um sorriso, mesmo enquanto sua garganta apertava. Então a porta se fechou. O motor ligou. O veículo blindado rolou para longe, desaparecendo no final da rua. Grace ficou na janela, observando até não haver mais nada para ver, apenas poças de água da tempestade da noite passada. O apartamento de repente parecia mais vazio do que nunca, mais silencioso, mais frio. Ela olhou para o cartão de visita em sua mão. Nenhum nome, nenhum título, nenhum endereço, apenas uma sequência de dígitos impressa em tinta preta no branco. Quem era aquele homem? E por que ela tinha a sensação de que o que aconteceu na noite passada não seria a última vez que se encontrariam? Naquela mesma manhã, Grace foi ver o senhorio. Ele era um homem corpulento, com um bigode grisalho e um olhar de desprezo que nunca parecia deixar seu rosto quando ele olhava para ela. Mas quando Grace colocou $900 de aluguel mais $250 em multas por atraso em sua mesa, aquele olhar mudou. Ele contou o dinheiro, deu um breve aceno e rasgou o aviso de despejo na frente dela. Grace saiu do escritório de administração do prédio, sentindo como se um peso de 1.000 libras tivesse sido levantado de seu peito. Pela primeira vez em 2 meses, ela não tinha que se preocupar em ser jogada na rua. Ela foi direto para a farmácia e comprou um mês inteiro de remédios de Maggie, $400. Então ela parou no supermercado e comprou comida de verdade. Não macarrão instantâneo ou feijão enlatado, mas frango, vegetais verdes, frutas, leite, ovos, pão fresco, o tipo de coisas que ela não comia há 2 meses. Enquanto ela guardava tudo na geladeira, ela quase chorou. Naquela tarde, Grace foi ao asilo para ver Maggie. Maggie estava sentada em sua cadeira de rodas perto da janela, cabelo branco como a neve, rosto marcado por rugas, mas seus olhos ainda brilhantes e afiados. Quando ela viu Grace, ela sorriu. Um sorriso que fez com que toda a fadiga dentro de Grace se dissolvesse. Aí está a minha neta. Maggie estendeu a mão e Grace a pegou, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Vovó, tenho algo que preciso te contar. E Grace contou tudo sobre a noite tempestuosa. Sobre o homem batendo à meia-noite, sobre a pequena Mia com febre alta, sobre a última lata de feijão, sobre os $3.000 e o cartão de visita sem nome. Maggie ouviu sem interromper, seus olhos envelhecidos segurando um brilho que Grace não conseguia ler. Quando Grace terminou, Maggie ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos envelhecidos voltaram-se para a janela, onde o sol da manhã se inclinava através das árvores. Vovó, Grace disse, sua voz emaranhada em conflito. Eu não sei o que fazer. Parte de mim quer aceitar o emprego porque preciso do dinheiro. Porque você precisa de um cuidado melhor. Porque aquela menininha, Mia, ela precisa de mim. Mas outra parte de mim está com medo. Ele é um criminoso, vovó. Ele fez coisas terríveis. Maggie virou-se para a neta e pegou sua mão com aqueles dedos enrugados que ainda estavam quentes. Querida, eu vivi quase 80 anos neste mundo. Eu vi todo tipo de gente. Existem homens que vestem uma batina de pregador e fazem coisas vis. Existem pessoas chamadas criminosos que salvaram dezenas de vidas. Ela fez uma pausa, sua voz lenta. Uma pessoa não é apenas preto ou branco. Meu amor, este mundo é mais complicado do que o que os jornais escrevem. Mas ele admitiu, vovó. Ele disse que é exatamente o que os jornais dizem. E ele também disse que é pai, não disse? Maggie perguntou. Um pai com uma menininha que perdeu a mãe, que não falou ou sorriu por 2 anos. Um pai desesperado o suficiente para vir a uma garota pobre no Brooklyn, porque ela é a única que fez seu filho sorrir. Grace não disse nada. Você me disse que aquela menininha disse que sua mão era quente como a da mãe dela. Maggie continuou gentilmente. Você sabe o que isso significa. Uma criança que perdeu a mãe, que recusou todo tipo de proximidade por 2 anos.
mas abriu o coração para você pela primeira vez. Isso não é um acidente, querida. Isso é destino. Grace lembrou-se dos olhos castanhos brilhantes de Mia. Lembrou-se da pequena mão apertando a tênila. Lembrou-se da voz fraca, tão confiante. Essa criança precisa de você. Meg disse, firme agora. Isso é o mais importante. Não o dinheiro, não o seguro, não o quarto chique, mas uma criança de 5 anos esperando você ajudá-la a encontrar seu sorriso novamente. Você pode realmente virar as costas? Grace abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela sabia a resposta. Ela sabia desde o momento em que Mia se agarrou a ela naquela manhã e não quis soltar. Você não tem medo? Ela perguntou. Medo de que eu esteja em perigo morando na casa de um chefe da máfia. Meg sorriu, terna e perdoadora. Claro que tenho medo, mas eu acredito em você. Você é a criança mais forte que eu já conheci. Você saberá como se proteger. E quem sabe, ela acrescentou com uma piscadela, talvez você até mude aquele chefe da máfia. Grace riu em meio às lágrimas. Ela abraçou Meg apertado, inalando o cheiro familiar da mulher que a havia criado por 21 anos. Naquela tarde, Grace pegou o telefone e discou o número de Marcos. Eu concordo, ela disse quando ele atendeu. Quando eu começo? 3 dias depois, o carro preto brilhante parou em frente ao antigo prédio de Grace pela última vez. Ela tinha limpado o apartamento, embalado o que restava em uma pequena mala e uma bolsa de mão. Não muito. Sua vida inteira cabia perfeitamente naquelas duas coisas. Ela rescindiu o contrato de aluguel, devolveu as chaves ao senhorio corpulento e se despediu do lugar degradado que a havia abrigado por 3 anos. Nostalgia, apenas alívio. Marcos esperava ao lado do carro. Ele assentiu em cumprimento quando ela saiu. Ele pegou a mala de sua mão, abriu a porta para ela e então deslizou para o banco do motorista. Durante a viagem, ele não falou muito, apenas ocasionalmente a estudava no espelho retrovisor com um olhar ilegível. Eles deixaram o Brooklyn, cruzaram a ponte, cortaram Manhattan e seguiram para o leste. A paisagem mudava pouco a pouco, de bairros lotados e apertados para estradas mais largas, ladeadas por árvores verdes exuberantes, de edifícios antigos e cinzentos para grandes propriedades escondidas atrás de cercas altas e portões de ferro sólidos. Depois de quase 1 hora, o carro parou diante de um enorme portão de ferro preto. Marcos apertou um botão no console e o portão começou a se abrir. Eles desceram por uma entrada de cascalho branco que curvava entre fileiras de carvalhos antigos. E então Grace viu a propriedade Moretti. Ela tinha imaginado muitas coisas, mas nada a preparou para isso. Uma mansão de 3 andares erguia-se como um castelo com colunas de pedra branca, varandas de ferro forjado intrincadas e dezenas de janelas altas captando o sol do final da tarde. Ao redor dela estendia-se um vasto jardim com um gramado verde, uma fonte de mármore e roseiras em plena floração, luxuosa, radiante e ainda estranhamente fria. Grace notou homens de terno preto posicionados por toda parte no portão, nos cantos dos jardins, na varanda do 2º andar. Seus olhos rastreavam o carro enquanto passava, afiados e alertas. Câmeras de segurança estavam montadas em todos os ângulos, luzes infravermelhas, cercas eletrônicas. Isso não era uma casa, era uma fortaleza. O carro parou na entrada principal. Marcos saiu, abriu a porta para ela e a levou para dentro. O salão principal tinha o tamanho de um auditório com um teto alto, um enorme lustre de cristal e escadarias gêmeas que curvavam até o 2º andar. Tudo era mármore, carvalho e ouro, caro, perfeito e vazio. Antes de você começar, Marcos parou e virou-se para ela, sua expressão séria. Existem algumas regras que você precisa lembrar. Grace assentiu, esperando. Você trabalha para Mia, não para o Sr. Moretti. Seu trabalho é cuidar da criança, nada mais. Marcos disse lentamente, como se quisesse que ela entendesse cada palavra.
Não pergunte o que você não deve perguntar. Não vá onde você não tem permissão. O porão, o escritório do Sr. Moretti na ala leste e a casa de hóspedes nos fundos são proibidos. Se você vir ou ouvir algo, você não viu e não ouviu. Entendido? Entendido? Grace disse, sua garganta um pouco seca. Marcos a levou para o segundo andar por um longo corredor forrado com pinturas a óleo e arranjos de flores frescas. Ele parou em uma porta de carvalho e a empurrou para abrir. Seu quarto. Grace entrou e ficou imóvel. O quarto era 3 vezes o tamanho de seu antigo apartamento. Uma cama king size com lençóis de seda branca, um guarda-roupa de nogueira, uma penteadeira com um grande espelho, uma janela com vista para o roseiral, um banheiro privativo com uma banheira de mármore e acessórios de chuveiro banhados a ouro. Este era o quarto dela para uma enfermeira desempregada do Brooklyn. Ela mal teve tempo de se recompor antes que o som de passos apressados ecoasse no corredor. A porta se abriu e um pequeno redemoinho invadiu o quarto. Grace. Mia se lançou sobre ela, pequenos braços apertando a cintura de Grace. A criança olhou para cima. Olhos castanhos brilhantes, sua boca se abrindo em um largo sorriso. Papai disse que você ficaria comigo. É verdade? Você vai ficar aqui para sempre? Grace se ajoelhou até ficar na altura dos olhos. Olhando para aqueles olhos brilhantes, aquele sorriso radiante, ela sentiu seu medo e preocupação começarem a se dissolver. Era por isso que ela estava aqui. Não o dinheiro, não o quarto luxuoso, mas esta criança. Esta criança que a olhava como se ela fosse o mundo inteiro. Vou ficar aqui com você, Grace disse, puxando Mia para seus braços. Eu prometo. E naquele momento, seu coração derreteu completamente. 2 semanas se passaram como um sonho que Grace nunca previu. Cada manhã ela acordava no vasto quarto, observava a luz do sol escorrer pelas cortinas e precisava de alguns segundos para lembrar onde estava. Não mais o apartamento degradado com paredes úmidas e manchadas. Não mais ratos correndo à noite. Não mais o frio cortante, porque o aquecimento havia sido desligado. Mas o que a deixava mais feliz não era o luxo do quarto ou a certeza de refeições completas. Era a risada de Mia. Todos os dias, Grace e Mia quase nunca se separavam. Elas tomavam café da manhã juntas na grande sala de jantar. Elas brincavam no roseiral. Elas liam na biblioteca. Elas desenhavam na sala de brinquedos cheia de brinquedos que Mia nunca havia tocado. A menininha seguia Grace como uma sombra. Seguia-a por toda parte. Segurava sua mão sempre que caminhavam e ficava apertada sempre que podia. Vincent estava frequentemente ausente, saindo cedo e voltando tarde. Mas Grace percebeu como ele parava na soleira da sala de brinquedos, ficando lá para observar sua filha à distância. Ele não entrava, ele não falava, ele apenas ficava lá observando Mia rir com Grace. E naqueles olhos afiados como aço, havia algo suave que ela não conseguia nomear. Na 10ª noite, tudo mudou. Grace estava dormindo em seu quarto quando um grito de choro veio do quarto de Mia. Ela se levantou como uma mola, correu pelo corredor e abriu a porta. Mia estava sentada ereta na cama, encharcada de suor, as 2 mãos segurando a cabeça, chorando muito. Mia! Grace correu para a cabeceira da cama e a pegou em seus braços. Estou aqui. Estou aqui. Você está segura. Mia tremia em seu abraço, chorando como uma criança chora quando guardou muito dentro de si por muito tempo. Grace a segurou mais apertado, esfregando suas costas, murmurando conforto. Levou quase 10 minutos antes que os choros diminuíssem para soluços quebrados. Sonhei com a mamãe. Mia sussurrou, sua voz rouca. Sonhei que ela foi baleada. O coração de Grace apertou. Ela sabia que Isabella Moretti havia sido assassinada 2 anos atrás. Mas ela não sabia que Mia tinha visto. Eu estava lá. Mia continuou, os olhos bem fechados, lágrimas ainda correndo.
A mamãe estava segurando minha mão, me levando para a escola. Então um carro veio. Houve um barulho alto. A mamãe caiu. Havia tanto sangue. A mamãe me disse para correr, mas eu não conseguia correr. Eu estava com tanto medo. Grace sentiu lágrimas escorrerem por seu próprio rosto. Ela segurou Mia mais apertado, como se pudesse protegê-la de todas as memórias brutais. Eu não quero que o papai seja baleado também, Mia sussurrou. Eu não quero perder o papai como perdi a mamãe. Eu não quero perder você também, Grace. Não vou a lugar nenhum, Grace disse, sua voz embargada. Estou aqui com você, eu prometo. Ela segurou Mia durante o resto da noite, sentada na cama, deixando a criança dormir em seus braços. Quando a madrugada finalmente chegou, Grace olhou para o rosto inocente, dormindo pacificamente. E ela entendeu que essa criança não havia apenas perdido a mãe, ela havia perdido a infância. Ela havia perdido a sensação de segurança. Ela havia perdido a capacidade de confiar em qualquer pessoa. E de alguma forma, ela havia escolhido confiar em Grace. Nos dias que se seguiram, Mia começou a se abrir ainda mais. Ela falava sobre a mãe, sobre como a mãe costumava ler para ela antes de dormir, sobre as tardes em que a mãe a levava para tomar sorvete, sobre o cheiro do perfume que ela ainda lembrava. Ela falava sobre os pesadelos que vinham noite após noite, sobre o medo que surgia quando ouvia um barulho alto, sobre como ela tinha medo de sair porque pessoas más poderiam vir e levá-la da mesma forma que haviam levado sua mãe. Grace ouviu tudo sem interromper, sem julgamento. Ela apenas abraçou Mia, alisou seu cabelo e disse o que Mia precisava ouvir, que ela era amada, que ela estava segura, que Grace sempre estaria ali. Uma tarde, Mia sentou-se desenhando na sala de brinquedos. Grace sentou-se ao lado dela lendo. Quando a criança terminou, ela levantou o desenho, olhos brilhantes. Esta é minha família. Grace olhou para o desenho. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto de cabelo escuro, uma menininha com 2 tranças e uma mulher loira. Este é o papai, Mia disse apontando para o primeiro. Esta sou eu, e esta é a Grace. Grace sentiu sua garganta apertar. E sua mãe? A mamãe está no céu, Mia disse, calma de uma forma que doía. Ela está me observando lá de cima, mas não pode voltar. Então eu tenho a Grace no lugar dela. Grace não sabia o que dizer. Ela apenas puxou Mia para seus braços, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nenhuma delas notou Vincent parado na soleira da porta. Ele estava lá há algum tempo, observando sua filha desenhar, ouvindo-a dizer, minha família. E quando seu olhar caiu sobre a imagem, sobre as 3 figuras de mãos dadas, sobre a mulher loira que sua filha chamava de família, aqueles olhos de aço e frios embaçaram. Vincent Moretti, o mais poderoso chefe da máfia de Nova York, ficou nas sombras e chorou. Uma semana depois da noite em que Mia desenhou aquele quadro de família, Grace tinha encontrado totalmente seu ritmo dentro da propriedade Moretti. Ela aprendeu a que horas Mia gostava de tomar café da manhã, que tipo de livros a criança amava, qual música a ajudava a adormecer. Ela também aprendeu as zonas proibidas nesta casa, os lugares que Marcos a havia avisado para nunca se aproximar. Ela seguiu todas as regras. Ela não perguntou o que não deveria perguntar. Ela não olhou para o que não deveria olhar até aquela noite. Grace acordou por volta da meia-noite com sede. Ela desceu para a cozinha, movendo-se pelo corredor escuro. Mas ao passar pela ala leste onde ficava o escritório de Vincent, ela ouviu vozes vindo de uma porta ligeiramente entreaberta. A voz de Vincent, mas não a voz que ela conhecia. Não a voz gentil que ele usava com Mia. Não o tom controlado e uniforme que ele usava com Grace. Esta era uma voz como gelo, afiada como uma lâmina, desprovida de sentimento. Estou te dando uma única chance, para explicar por que você vendeu informações sobre a família Moretti para Richie. A voz de outro homem, tremendo, implorando. Senhor Moretti, por favor, eu tenho uma família.
Eu tenho filhos pequenos. Eu também tenho uma filha. A voz de Vincent permaneceu fria. Minha filha quase morreu por causa da emboscada que você lhes contou. Você acha que eu vou perdoar isso? A súplica cresceu mais desesperada. Então veio um baque pesado, um gemido, o som de Vincent dizendo algo para Marcos. Grace não conseguia distinguir as palavras, mas ela não precisava. Ela entendeu. Ela recuou, coração batendo forte, uma mão apertada sobre a boca para evitar fazer um som. Ela correu para seu quarto, trancou a porta e se encolheu na cama, tremendo tão forte que mal conseguia respirar. Este era Vincent Moretti. Este era o verdadeiro ele. Não o homem que estivera chorando sobre o desenho de sua filha. Não o pai gentil que ela começara a confiar, mas um chefe da máfia, o fantasma, um assassino. Grace queria correr, arrumar suas coisas imediatamente, chamar um táxi, voltar para o Brooklyn e esquecer tudo aquilo. Ela não pertencia a este mundo. Ela não podia viver na casa de um assassino. Mas então ela pensou em Mia, naqueles olhos castanhos brilhantes, na pequena mão apertando a dela toda noite, nas palavras: Grace é minha família. Se ela fosse embora, o que aconteceria com aquela criança? Abandonada novamente, perdendo a única pessoa em quem ela confiava tudo de novo. Grace sentou ali, dividida entre medo e amor, até que o céu começou a empalidecer com o luto. Então ela ouviu passos no corredor, o som da porta de Mia se abrindo. A voz de Vincent. Grace abriu um pouco sua própria porta e olhou para fora. Vincent estava sentado na cama de Mia, a criança aninhada contra ele, e ele estava lendo em voz alta. A princesa no livro do dragão que Mia mais amava. Sua voz era gentil, quente, nada como a frieza de algumas horas antes. Papai, Mia sussurrou, você me ama. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Vincent respondeu, pressionando um beijo em sua testa. Você não vai embora, vai? Tipo, mamãe, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Nunca. A voz de Vincent falhou. Eu prometo a você. Grace ficou ali observando um homem que acabara de lidar com um traidor segurar sua filha em seus braços, ninar ela para dormir, com aquela voz profunda e quente, e ela percebeu algo. Vincent Moretti era dois homens. Ele era um diabo para seus inimigos, para qualquer um que ameaçasse sua família. Frio, implacável, sem misericórdia. Mas ele também era um anjo para sua filha, para as pessoas que ele amava. Gentil, quente, disposto a fazer qualquer coisa para protegê-los. O mundo não era apenas preto e branco. Maggie estava certa. Uma pessoa não podia ser definida por apenas um rosto. Vincent fez coisas terríveis, mas ele as fez por suas razões. Para proteger sua filha, para proteger sua família, para ter certeza de que ninguém jamais poderia machucar as pessoas que ele amava. Grace não sabia se isso justificava o que ele fazia. Ela não era uma juíza, mas ela sabia de uma coisa. Ela não tinha medo de Vincent como antes. Ela tinha medo do mundo em que ele vivia. Medo de seus inimigos, medo de violência e sangue. Mas ela não tinha medo de Vincent. Não do homem sentado ali segurando sua filha para dormir, olhos virados para a janela com um olhar cheio de amor. Grace voltou para seu quarto, fechou a porta, e pela primeira vez desde que chegara, ela caiu em um sono verdadeiramente profundo. 2 meses passaram como um sonho. A vida de Grace havia mudado completamente de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Cada manhã, ela acordava sem se preocupar com aluguel, contas atrasadas ou de onde viria a próxima refeição. Em vez disso, ela acordava com a risada de Mia, com o rico aroma de café subindo da cozinha, com a luz do sol entrando pelas janelas de seu quarto bem aberto. E Maggie, Vincent havia cumprido sua promessa. Uma semana depois que Grace começou oficialmente o trabalho, Maggie foi transferida do decrépito asilo Sunrise para uma instalação médica particular em Long Island,
e a apenas 20 minutos de carro da propriedade Moretti. Lá, ela tinha um quarto privativo espaçoso com janelas com vista para um jardim de flores. Especialistas a monitoravam 24 horas por dia. Enfermeiras estavam sempre de plantão. Cada peça moderna de equipamento médico estava ao alcance. A primeira vez que Grace a visitou no novo lugar, Meg chorou. Não de tristeza, de felicidade. Você não deve nada a ninguém. Lembre-se disso, Meg disse, segurando a mão de Grace com força. Você merece isso. Você e sua bondade. Grace a visitava 2 vezes por semana, muitas vezes trazendo Mia junto. Mia chamava Meg de vovó e passava horas ouvindo histórias de muito tempo atrás, observando-as juntas, velhas e jovens, rindo e conversando. Grace sentiu um calor se espalhar por seu peito que ela não conseguia explicar. Mas a maior mudança não foi o quarto luxuoso ou o cuidado médico de Meg. Foi o jantar. Antes, Vincent raramente estava em casa. Ele saía cedo e voltava tarde. E Grace geralmente só o vislumbrava em um corredor ou nas escadas. Mas cerca de um mês antes, as coisas começaram a mudar. Vincent começou a chegar em casa mais cedo. Ele começou a aparecer na mesa de jantar. Ele começou a sentar com Grace e Mia, comendo refeições em família que o chefe preparava. No início, aqueles jantares eram rígidos. Vincent sentava-se em silêncio, ocasionalmente perguntando a Mia sobre a escola, sobre o que ela havia feito naquele dia. Grace sentava-se à sua frente sem saber o que dizer, sentindo-se como uma intrusa em um espaço privado que pertencia a um pai e sua filha. Mas então Mia mudou tudo. Ela começou a tagarelar sobre o que ela e Grace faziam juntas, sobre os desenhos que faziam, sobre os livros que liam, sobre os jogos que jogavam no jardim. E pouco a pouco, Vincent começou a fazer perguntas a Grace sobre seu trabalho, sobre Meg, sobre sua vida antes de vir para cá. Uma noite, depois que Mia subiu para a cama, Grace estava sentada na sala lendo quando Vincent entrou. Ele segurava 2 taças de vinho e ofereceu uma a ela. Você não precisa sentar sozinha, ele disse, pegando a cadeira à sua frente. Eles sentaram ali bebendo em silêncio por um longo tempo. Então Vincent começou a falar sobre Isabela, sobre como eles se conheceram quando eram jovens, sobre o casamento deles, sobre o dia em que Mia nasceu, sobre como Isabela tinha sido a luz de sua vida. A única pessoa que podia fazê-lo realmente sorrir. Quando ela morreu, Vincent disse, sua voz baixa e cheia de dor. Eu pensei que morreria com ela. Eu queria morrer com ela. Eu não conseguia ver nenhuma razão para continuar vivendo. Grace ouviu sem interromper, mas então Mia olhou para mim. Vincent continuou. Ela olhou para mim com os olhos de Isabela e perguntou, Papai, a mamãe está voltando e eu percebi que não podia morrer. Eu não podia deixá-la sozinha. Mia precisava de mim. Então eu continuei vivendo por ela. Grace pousou sua taça. Eu entendo esse sentimento, ela disse suavemente. Quando meus pais morreram no incêndio, eu tinha 7 anos. Eu não me lembro muito daquela noite. Apenas as chamas e os gritos e a sensação de alguém me puxando para fora. Ela pausou, engolindo em seco. Meg me salvou. Ela correu para uma casa em chamas para me arrastar para fora. Ela ficou gravemente queimada e passou 3 meses no hospital. Mas ela viveu e ela me criou. Vincent olhou para ela e algo mudou em seu olhar. Não a frieza que ela conhecera no início, mas empatia, compreensão. Você é forte, ele disse, mais forte do que você pensa. Minha avó me ensinou que somos fortes por causa das pessoas que amamos. Grace respondeu. Ela viveu por mim. Eu vivo por ela e você. Você vive por Mia. Eles se olharam. E naquele momento, Grace percebeu que eles não eram mais chefe e funcionária. Não um chefe da máfia e uma enfermeira falida. Eles eram 2 pessoas que haviam perdido, que haviam sofrido, que haviam se arrastado de volta das cinzas por aqueles que amavam. Eles eram 2 almas gêmeas. E isso era ainda mais assustador do que viver na casa de um chefe da máfia.
Grace sabia que o aniversário de Mia estava chegando quando ela por acaso viu a data no prontuário médico da criança há 10 dias. Ela perguntou a Marcos sobre os anos anteriores, e a resposta fez seu coração doer. Desde que Isabela morreu, o aniversário de Mia tinha sido um bolo comprado em loja, alguns presentes caros e silêncio. Nenhum balão, nenhuma festa, nenhuma risada. Vincent não sabia como fazer um aniversário para sua filha, e Mia nunca pedia nada. Grace decidiu que ia mudar isso. Ela passou a semana inteira preparando em segredo. Ela pediu balões rosa e fitas rosa, a cor favorita de Mia. Ela pediu ao chefe para ensiná-la a fazer um bolo porque ela queria fazer ela mesma, não comprar um. Ela ficou acordada até tarde desenhando um cartão de aniversário, dobrando pequenas estrelas de papel para espalhar pelo quarto. Ela até pediu a Marcos para trazer discretamente os animais de pelúcia que Mia havia mencionado quando as duas passaram por uma loja de brinquedos. Na manhã do aniversário, Grace acordou às 4 da manhã. Ela desceu para a cozinha e assou um bolo. Um bolo de morango com cobertura branca, lisa e 6 velas rosa, não tão perfeito quanto algo de uma padaria, mas feito com todo o seu coração. Então ela subiu para a sala de brinquedos onde Vincent havia dado permissão para uma pequena celebração e começou a decorar. Balões flutuavam ao longo do teto. Festão embrulhava as janelas. Estrelas de papel cobriam o chão. Um grande banner que dizia "Feliz aniversário, Mia", que Grace havia ficado acordada a noite toda para terminar. Quando Mia acordou e Grace a levou para a sala de brinquedos, a criança congelou na porta. Olhos castanhos arregalados, boca aberta, incapaz de falar. "Feliz aniversário, querida", Grace disse, sorrindo brilhantemente. Mia ainda estava ali como se não pudesse acreditar no que estava vendo. E então, de repente, ela irrompeu em lágrimas. Grace entrou em pânico e correu para ela. "O que foi? Você não gostou? Me desculpe se eu..." Mas Mia jogou os braços em volta dela e soluçou nela. Eu amei muito. Essa é a primeira vez que me sinto feliz no meu aniversário desde que mamãe morreu." Grace a segurou firme, lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas. Ela olhou para cima e viu Vincent parado na porta. Ele estava ali por quem sabia quanto tempo, observando sua filha chorar nos braços de Grace, e no rosto que geralmente era frio e ilegível. Grace viu algo que nunca tinha visto antes: lágrimas. Eles passaram o dia inteiro juntos, os três, comendo bolo, abrindo presentes, jogando. Mia riu sem parar, risadas brilhantes enchendo o quarto, enchendo a casa que antes fora tão silenciosa quanto uma sepultura. Vincent riu também, uma risada real que Grace estava ouvindo pela primeira vez. Ele parecia mais jovem quando ria, menos assustador, menos gélido, como um pai comum brincando com seu filho. Naquela noite, depois que Mia adormeceu nos braços de seu pai, Grace saiu para a varanda para respirar o ar fresco. Ela ficou ali olhando para o roseiral sob a luz da lua e sentiu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que pertencia a algum lugar, passos atrás dela. Ela se virou. Vincent. Ele saiu para a varanda e parou ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ambos olhando para o jardim quieto. "Obrigado", Vincent disse, sua voz baixa e sincera. "Obrigado pelo que você fez hoje. Obrigado por trazer a vida de volta a esta casa." "Eu só dei uma pequena festa", Grace respondeu. "Não", Vincent se virou para ela. "Você fez mais do que isso. Você deu a Mia algo que eu não podia dar a ela. Alegria, risada, o sentimento de ser amada." Ele pausou. "Por 2 anos eu tentei, mas eu não sei como. Eu só sei como protegê-la, dar a ela tudo material. Mas eu não sei como fazê-la feliz. Não até você vir." Grace não sabia o que dizer. Seu coração começou a bater mais rápido. Vincent estendeu a mão e tocou a dela. Sua mão era quente e forte, seus dedos deslizando gentilmente entre os dela.
Grace prendeu a respiração, com medo de se mover. Grace, Vincent sussurrou, sua voz ficando rouca. Ele se virou completamente para ela, uma mão ainda segurando a dela, a outra subindo para acariciar sua bochecha. Aqueles olhos afiados como facas estavam estranhamente suaves agora, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele inclinou a cabeça. Mais perto, ainda. Grace sentiu seu hálito quente contra seus lábios. Seu coração martelou. Ela fechou os olhos. O telefone tocou. Vincent parou, sua boca a apenas milímetros da dela. O telefone continuou tocando. A voz de Marcus veio quando Vincent atendeu relutantemente, tenso, dizendo algo sobre urgente e Richie. Vincent encerrou a chamada, seu rosto retornando ao seu controle frio usual. Mas quando ele olhou para Grace, seus olhos ainda continham algo que não havia desvanecido. Eu tenho que ir, ele disse, arrependimento denso em sua voz. Algo precisa ser resolvido. Então ele se afastou, desaparecendo na escuridão. Grace ficou sozinha na varanda, sua mão ainda quente onde Vincent a segurara. Seu coração ainda estava disparado, seus lábios ainda carregavam o fantasma de seu hálito. Ela estava se apaixonando por um chefe da máfia. E isso era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela já havia vivido. Nos dias após a noite do aniversário, tudo entre Grace e Vincent ficou estranho. Eles ainda se viam em todo jantar, ainda conversavam, ainda brincavam com Mia juntos. Mas algo havia mudado. Os olhares duravam mais do que antes. Toques acidentais de mãos faziam ambos se assustarem. Havia silêncios pesados de significado que nenhum deles ousava quebrar. Grace tentou não pensar naquela noite na varanda, sobre o hálito quente de Vincent contra seus lábios, sobre o momento em que, se o telefone não tivesse tocado, eles poderiam ter se beijado. Ela disse a si mesma que tinha sido apenas um breve impulso, que Vincent era seu empregador e ela era sua funcionária, que não havia nada entre eles e não deveria haver nada. Mas seu coração não ouvia. O que ela não sabia era que, enquanto ela lutava com seus próprios sentimentos, outra pessoa estava observando. Anthony Ritchie, o chefe da máfia rival da família Moretti, o homem que havia ordenado o assassinato de Isabella 2 anos atrás, havia aprendido sobre a existência dela. Ele tinha alguém por dentro, olhos e ouvidos em todo lugar. E ele sabia que Vincent Moretti, o homem chamado o Fantasma, tinha uma nova fraqueza, uma garota loira, uma enfermeira falida do Brooklyn e, mais importante, a mulher cuidando de sua filha. Naquela tarde, o tempo estava excepcionalmente bonito. Mia implorou a Grace para levá-la para tomar sorvete em sua loja usual, a cerca de 15 minutos de carro da propriedade. Grace verificou com Marcus, e ele concordou com a condição de que 2 guardas seguiriam em um segundo veículo. Grace não pensou muito nisso. Ela morava ali há quase 3 meses. Acostumou-se a ser acompanhada por segurança, começou a se sentir segura dentro deste mundo. Eles entraram no carro. Mia sentou no banco de trás, cantando uma pequena canção que Grace a havia ensinado. O SUV preto deslizou pelas estradas tranquilas de Long Island, o sol do final da tarde fluindo pelas janelas. Tudo parecia tão pacífico que Grace quase esqueceu que estava vivendo em um mundo da máfia, até que o carro foi bloqueado. Uma van preta saiu de um beco sem aviso, cortando a estrada. O motorista de Grace pisou nos freios. O SUV derrapou de lado, pneus guinchando no pavimento. Grace inclinou-se para a frente e instintivamente ela se virou para proteger Mia. Então as portas se abriram. 3 homens vestidos de preto, rostos cobertos, correram em direção a eles. O motorista de Grace foi puxado para fora, o som de punhos e chutes rachando o ar. Outro homem levantou uma arma e apontou para a porta traseira. "Saia do carro!" Ele rugiu. "Me dê a criança!" Grace não pensou. Ela envolveu Mia em seus braços, cobriu-a com seu próprio corpo. Seu coração batia descontroladamente.
Medo tão agudo que ela mal conseguia respirar, mas ela não soltou. Não, ela gritou. Não toque nela. Ajuda! Alguém ajuda! Mia guinchou, tremendo como uma folha. Grace, Grace, estou com medo. O homem mascarado estendeu a mão para arrastar Grace para fora. Ele agarrou o cabelo dela e puxou com força. A dor brilhou tão forte que ela quase desmaiou. Mas ela ainda não afrouxou seu aperto em Mia. Ela mordeu a mão dele, mordeu com tudo o que tinha. Ele recuou, xingando. Então ele levantou a arma, apontando direto para sua cabeça. Naquele exato momento, um tiro soou, não do homem mascarado. Por trás, o veículo de segurança havia chegado. Marcos saltou para fora, arma na mão, e atirou com precisão mortal no ombro do homem que ameaçava Grace. 2 outros guardas correram e derrubaram os atacantes restantes. Gritos, tiros e motor guinchando. A van preta acelerou, deixando homens feridos na estrada. Naqueles poucos segundos de caos, Grace não fez nada além de segurar Mia com força, protegendo-a de tudo. Ela não soltou, mesmo enquanto todo o seu corpo tremia tão forte que ela mal conseguia ficar em pé. Quando o silêncio finalmente retornou, Marcos correu para o SUV. Vocês estão bem? Mia está bem? Grace não conseguia falar. Ela apenas assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mia soluçou em seus braços, o som rasgando o coração de Grace. Estou com medo. Estou com muito medo. Como quando a mamãe a criança não conseguiu terminar. Mas Grace entendeu. A memória do dia em que Isabela foi baleada havia voltado viva e brutal. Grace a segurou mais forte e beijou o topo de sua cabeça. Estou aqui com você. Ninguém vai te machucar. Eu prometo. Mas dentro de Grace o medo se espalhava rapidamente. Este mundo não era seguro, e ela e Mia haviam se tornado um alvo. Marcos os levou de volta para a propriedade imediatamente. Durante todo o caminho, Grace segurou Mia em seus braços e não a soltou por nenhum segundo. A criança havia parado de chorar, mas ela ainda estava tremendo. Olhos bem fechados, seu rosto pressionado contra o peito de Grace. Grace acariciou seu cabelo e sussurrou conforto. Embora ela mesma ainda estivesse em choque, suas mãos ainda tremiam, seu coração ainda martelava. E toda vez que ela fechava os olhos, ela viu o cano de uma arma apontado direto para sua cabeça. Quando o carro parou em frente à mansão, Vincent já estava lá. Ele estava nos degraços da frente, rígido como pedra. Seu rosto estava frio como gelo, seus olhos afiados o suficiente para cortar o ar. Grace nunca o tinha visto assim. Não seu controle frio usual. Esta era a fúria fervendo por baixo, pronta para explodir. A porta do carro abriu. Vincent avançou, braços estendendo-se para Mia. No momento em que a criança viu seu pai, ela irrompeu em lágrimas novamente e se lançou em seu abraço. Papai, papai, eu estava com tanto medo. Vincent esmagou sua filha contra ele, segurando-a tão forte. Era como se ele quisesse enterrá-la dentro de seu peito. Ele não falou. Ele apenas a segurou, olhos fechados com força, mandíbula cerrada. Grace viu seus ombros tremerem. Ela não sabia se era raiva ou terror ao pensar em perder sua filha uma segunda vez. Depois de um momento, Vincent entregou Mia à governanta, dizendo-lhe para levar a criança para cima para descansar. Então ele se virou para Grace. Você está machucada? Sua voz era rouca, como se ele estivesse forçando algo de volta. Estou bem, Grace disse, tentando manter sua voz firme, mesmo que suas mãos ainda tremessem além de seu controle. Vincent se aproximou. Seu olhar varreu-a da cabeça aos pés, observando cada detalhe. Então ele viu a contusão em seu pulso onde o homem mascarado a havia agarrado. Viu fios de cabelo soltos, ainda agarrados ao seu ombro. Viu as marcas de unhas arranhadas ao longo de seu antebraço. Os olhos de Vincent escureceram. Alguém te tocou? A pergunta saiu mortal, aterrorizante.
Grace começou a dizer não, mas ela sabia que mentir para Vincent era inútil. Ele já tinha visto tudo. Um deles agarrou meu cabelo. Ele tentou me puxar para fora do carro. Ela disse, sua voz caindo. Mas eu não soltei Mia. Eu não os deixei tocar nela. Algo rachou nos olhos de Vincent. Ele se virou e entrou na casa. Grace o seguiu, sem saber o que mais fazer. Eles foram para a sala de estar, onde Marcos já esperava com um relatório detalhado. Eram homens de Richie, Marcos disse, voz tensa. Eles seguiram o veículo desde o momento em que deixou a propriedade. O alvo era Mia, mas eles também queriam levar você, Grace. Vincent estava de costas para eles, olhando pela janela. O silêncio se estendeu. Então, sem aviso, ele girou e socou a parede ao lado dele. O gesso rachou. Sangue jorrou dos nós dos dedos de Vincent, mas ele não parecia sentir. Havia apenas raiva, selvagem e assustadora. Eu vou matar cada um deles, Vincent rosnou, sua voz como a de um animal. Um por um, Richie, e qualquer um que ouse tocar minha filha, tocar meu povo. Grace estava com muito medo para se mover. Ela nunca tinha visto Vincent assim. Este não era o homem que lia histórias para dormir. Este não era o pai gentil que ela havia conhecido. Este era o fantasma, um diabo, o homem que toda Nova York temia. Mas então ela pensou em Mia, na menininha lá em cima, tremendo e aterrorizada, naqueles olhos castanhos cheios de medo enquanto ela chorava. Como quando a mamãe Grace deu um passo à frente e colocou a mão no braço de Vincent. Mia precisa de seu pai, ela disse, gentil, mas firme. Mia precisa de você calmo. Ela está com medo. Ela precisa ver você forte, não fora de controle. Vincent ficou imóvel. A fúria em seus olhos começou a desvanecer quando ele ouviu o nome de sua filha. Ele olhou para a mão de Grace em seu braço, então para o rosto dela. Você não tem medo de mim. Sua voz era rouca. Depois de tudo o que você viu hoje, você não tem medo de mim. Grace pensou nisso. Ela tinha visto Vincent socar uma parede. Ela tinha visto a violência aterrorizante nele. Ela sabia que ele era um assassino, um chefe da máfia. Mas ela também o tinha visto chorar sobre o desenho de sua filha. Ela o tinha visto segurar Mia como se ela fosse o mundo inteiro. Não, ela disse, honesta. Eu não tenho medo de você. Vincent olhou para ela por um longo tempo. Então ele fez algo que ela não esperava. Ele a puxou para seus braços e a segurou forte. Sua família. Ele sussurrou contra seu ouvido, sua voz tremendo. Você e Mia são minha família. E eu vou queimar o mundo inteiro para proteger vocês duas. Você entende? O mundo inteiro. Grace ficou no abraço de Vincent, ouvindo seu coração bater contra seu ouvido. E ela sabia que não importa o quão perigoso este mundo fosse, ela não iria embora porque esta era sua casa, sua família. Nos dias após o ataque, Grace não conseguia parar de pensar no momento em que Vincent a segurou na sala de estar, sobre o modo como sua voz tremia quando ele disse, sua família. Sobre como ele a olhava como se ela fosse algo precioso, algo que tinha que ser protegido a todo custo. Toda noite ela deitava na cama olhando para o teto, seu coração disparado sempre que o rosto de Vincent surgia em sua mente. Ela o amava. Ela não podia mais negar isso. Mas quem era ele? Vincent Moretti, o fantasma. Um chefe da máfia. Um homem que socou uma parede em fúria. Quem declarou que mataria cada um deles com olhos que não continham misericórdia. O homem que ela uma vez ouviu lidar com um traidor no escuro, sua voz fria como gelo. Como ela poderia amar alguém assim? Como ela poderia ousar amar alguém assim? Grace precisava falar com alguém. Ela precisava de conselhos, alguém para lhe dizer o que fazer. E a única pessoa em quem ela confiava era Maggie. Naquela tarde, Grace foi ao asilo. Desta vez, ela foi sozinha sem trazer Mia. Ela precisava de privacidade para dizer coisas que não podia dizer na frente de uma criança. Maggie estava sentada à janela como sempre, cabelo branco cintilando ao sol do final da tarde,
quando ela viu sua neta entrar com um rosto cheio de preocupação. Ela abriu os braços. O que é, meu amor? Grace ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, repousando a cabeça no colo de Maggie como fazia quando era pequena. E ela contou tudo sobre o ataque, sobre como Vincent reagiu, sobre seus braços em volta dela, sobre as palavras, sua família, e sobre o sentimento que a estava sufocando. Eu o amo, vovó. Grace sussurrou, voz grossa. Eu não sei quando aconteceu, mas eu o amo. Eu realmente amo. Maggie permaneceu em silêncio por um longo momento, dedos acariciando o cabelo de Grace. Então ela perguntou, calma como sempre, como ele te trata? Grace levantou a cabeça, pensando no modo como Vincent a observava, no modo como ele verificava ela todos os dias, se importava com sua saúde, garantia que ela tivesse tudo o que precisava. No modo como ele estava parado na porta da sala de brinquedos, olhando para ela e Mia com uma ternura que ele tentava esconder. No modo como ele segurou a mão dela na varanda no aniversário de Mia, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como um tesouro, vovó, ela disse suavemente. Ele me trata como um tesouro. Maggie sorriu, o sorriso gentil de alguém que viveu quase 80 anos. Então você já tem sua resposta. Mas vovó, Grace desabou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele é um criminoso, um assassino. Ele faz coisas terríveis. Eu não posso amar um homem assim. Eu não deveria amar um homem assim. Maggie levantou o queixo de sua neta e olhou direto em seus olhos. Olhos velhos, mas claros, contendo a sabedoria de uma vida inteira. O amor não escolhe as circunstâncias, querida, ela disse lentamente. O amor não pergunta o que uma pessoa faz para viver, de que classe ela vem, que tipo de passado ela carrega. O amor vem. Ele vem sem aviso e sem permissão. E uma vez que está aqui, você não pode fugir dele. Mas eu sei quem ele é. Maggie interrompeu. Eu sei o que ele faz. Eu não sou ingênua. Mas eu também sei o que importa mais. Ele te ama. Ele te protege. Ele te trata como família. Ela pausou e apertou a mão de Grace. A pergunta não é que tipo de homem ele é. A pergunta é se ele te escolhe e se você o escolhe. Grace soluçou, sua cabeça caindo de volta no colo de Maggie. Ela não sabia o que fazer. Seu coração puxava para um lado, sua mente para outro. Ela estava dividida entre amor e medo, entre anseio e moralidade. Maggie acariciou seu cabelo, voz gentil. Querida, a vida é curta. Eu vivi tempo suficiente para saber disso. Não perca a felicidade porque você tem medo. Se ele te ama, se você o ama, segure-o, confie em seu coração. Grace sentou ali nos braços de Maggie. E, pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro. Um futuro com Vincent, com Mia, com uma família. E isso, por mais assustador que fosse, era mais bonito do que qualquer coisa que ela já havia ousado sonhar. Naquela noite, depois que Grace colocou Mia na cama e leu uma história para ela até a criança adormecer, ela saiu para a varanda para tomar ar fresco, como ela geralmente fazia. As palavras de Maggie ainda ecoavam em sua mente. Ele te escolhe e você o escolhe. A pergunta continuava circulando, recusando-se a deixá-la sozinha, passos atrás dela. Grace não precisava se virar para saber quem era. Vincent caminhou até a varanda e parou ao lado dela. Ele não estava usando um terno como fazia durante o dia. Apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, seu cabelo escuro ligeiramente em desalinho. Ele parecia diferente assim, mais jovem, mais suave, menos daquela assustadora borda gélida que ele carregava em público. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, ambos olhando para o jardim sob a luz da lua. Então Vincent falou, sua voz baixa e tranquila. Eu nunca contei a ninguém sobre meu passado, ele disse. Nem Marcos, nem ninguém. Apenas Isabela sabia.
E agora eu quero que você saiba. Grace se virou para ele e esperou. Vincent olhou para a distância como se estivesse olhando para outro tempo, outra vida. Meu pai era um pequeno torno Brooklyn. Ele trabalhava 16 horas por dia para alimentar a família. Minha mãe ficava em casa comigo e com minha irmãzinha. Éramos pobres, mas éramos felizes. Ele pausou, mandíbula apertando até eu ter 12 anos. Grace permaneceu em silêncio, sentindo a dor em cada palavra. Meu pai não podia pagar o dinheiro de proteção à máfia local. Uma noite, eles vieram à nossa casa. Eles o espancaram na frente de minha mãe, na minha frente e na de minha irmã. Então eles o atiraram ali mesmo em nossa sala de estar. A voz de Vincent tremeu. Eu assisti meu pai morrer. O sangue dele encharcou o tapete que minha mãe havia tecido. Eu não podia fazer nada. Eu era apenas um menino de 12 anos, aterrorizado e indefeso. Lágrimas subiram nos olhos de Grace. Ela estendeu a mão e tocou o braço de Vincent, um pequeno gesto de conforto. Minha mãe nunca se recuperou, Vincent continuou. Ela quebrou. Depressão, então doença. Ela morreu quando eu tinha 17 anos. Minha irmã foi enviada para um orfanato. E eu? Ele deu uma risada amarga e oca. Eu me juntei à máfia. O mesmo mundo que matou meu pai. Não a mesma gangue. Chegada. Eu me juntei para me vingar. E você conseguiu? Grace perguntou suavemente. Demorou 10 anos. Vincent assentiu. 10 anos para escalar de baixo para cima. 10 anos fazendo as piores coisas que uma pessoa pode fazer. Matar, torturar, ameaças. Eu me tornei o monstro que eu costumava odiar. Ele se virou para Grace, olhos cheios de dor. Eu não sou um bom homem, Grace. Eu fiz coisas que não podem ser perdoadas. Há sangue em minhas mãos, escuridão em minha alma. Eu não mereço sua bondade. Grace olhou para ele em olhos carregando tanta culpa e mágoa. Ela pensou no que Maggie havia dito. Como as pessoas não eram apenas preto ou branco. Como o amor não escolhia as circunstâncias. Então, por que você está me contando? Ela perguntou. Vincent se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele. Porque eu quero que você saiba quem eu sou, quem eu realmente sou. Antes que eu diga o que preciso dizer, o coração de Grace disparou. O quê? Vincent levantou a mão e roçou sua bochecha. Sua mão era quente e tremia ligeiramente, como se ele estivesse com medo. O chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Com medo na frente de uma enfermeira falida do Brooklyn. Eu te amo, Grace, ele disse, voz rouca. Eu não sei quando aconteceu. Talvez naquela noite tempestuosa, quando você abriu a porta mesmo que você não tivesse nada. Talvez quando você cozinhou sua última lata de feijão para Mia e mentiu que você já tinha comido. Talvez quando você segurou minha filha e prometeu protegê-la. Eu não sei. Eu só sei que é agora. Eu não consigo imaginar uma vida sem você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Grace. Ela não tentou detê-las. Eu não mereço você. Vincent continuou. Eu sei disso, mas com você, eu quero ser melhor. Eu quero mudar. Eu quero me tornar um homem de quem você possa ter orgulho de ficar ao lado. Ele pausou, olhos procurando os dela. Você não tem que sentir o mesmo. Eu só preciso que você saiba. Grace olhou para o homem à sua frente, para a mágoa e a esperança em seus olhos, para a mão tremendo contra sua bochecha. E ela sabia que não importa o que sua mente pudesse dizer, seu coração havia feito sua escolha há muito tempo. Eu te amo também, ela sussurrou. Eu tentei não amar. Eu tentei dizer a mim mesma que isso estava errado. Mas eu não consigo. Eu te amo, Vincent. Tudo em você. Seu passado sombrio. Seu presente perigoso. Tudo. Vincent olhou para ela como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. Então ele abaixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para recusar se ela quisesse. Ela não recusou. Seus lábios se encontraram, gentil, quente, cheio de promessa. Não foi o beijo de paixão ardente.
Foi o beijo de duas almas se encontrando depois de tanta perda e dor. O beijo do amor verdadeiro. Quando eles se separaram, Vincent encostou sua testa na dela, olhos fechados. Eu vou te proteger, ele sussurrou, a qualquer custo. Você e Mia, vocês são tudo para mim. Grace sorriu, lágrimas ainda em suas bochechas. Eu sei. E naquela noite tranquila, sob uma lua brilhante, duas pessoas de dois mundos diferentes finalmente pertenciam uma à outra. Eles não sabiam o que o futuro traria. Eles não sabiam que tempestades estavam esperando, mas eles as enfrentariam juntos porque eles eram família. Nos dias depois da noite, eles confessaram seus sentimentos. Grace sentiu como se estivesse vivendo dentro de um sonho. Vincent ainda estava ocupado com seu trabalho, mas toda noite ele voltava para casa cedo, jantava com ela e Mia, lia para sua filha até ela adormecer, então passava tempo com Grace. Eles conversavam por horas na varanda, de mãos dadas, compartilhando as menores coisas. Grace nunca tinha sido tão feliz, mas a felicidade no mundo da máfia nunca durava. Naquela manhã, Grace estava brincando com Mia na sala de brinquedos quando o telefone de Vincent tocou. Ela não prestou atenção. Continuou ajudando Mia a encaixar as peças do quebra-cabeça. Mas alguns minutos depois, passos pesados soaram no corredor. A porta se abriu. Vincent estava lá, rosto esvaziado de cor, olhos cheios de medo e fúria. Grace, saia agora. O coração de Grace se apertou ao som de sua voz. Ela disse a Mia para continuar brincando. Então entrou no corredor. Vincent agarrou a mão dela e a levou para o escritório onde Marcos já esperava, sua expressão tensa. O que é? Grace perguntou, sua voz tremendo. Vincent olhou para ela e em seus olhos ela viu algo que a fez sentir como se pudesse desabar. Maggie, ele disse, sua voz rouca. Richie a pegou. Grace ficou rígida. O mundo ao redor dela pareceu desabar. Não, não podia ser Maggie, sua avó, a única pessoa que ela tinha restado neste mundo. Eles invadiram o asilo esta manhã. Marcos disse, sua voz tensa. 2 guardas de segurança ficaram feridos. Ela foi levada antes que pudéssemos responder. Grace sentiu seus joelhos cederem. Vincent a pegou, puxando-a para seus braços, mas ela não conseguia sentir nada. Apenas medo e culpa a engolindo de dentro para fora. Richie enviou uma mensagem. Vincent continuou, ódio denso em cada palavra. Ele quer o trocar Maggie por você. Ele te chamou de a garota loira. Ele sabe que você importa para mim e ele quer usar você para me derrubar. Grace irrompeu em soluços. Isso era culpa dela. Tudo isso era culpa dela. Se ela não tivesse vindo para cá, se ela não tivesse se apaixonado por Vincent, Maggie não estaria em perigo. Maggie tinha quase 80 anos, frágil, e agora ela estava nas mãos de homens cruéis da máfia por causa de Grace. Eu sinto muito, ela chorou tremendo. Eu sinto muito. Isso é minha culpa. Minha avó, isso não é sua culpa. Vincent agarrou seus ombros e a fez olhar em seus olhos. Isso é culpa de Richie e ele vai pagar. Nós temos que fazer alguma coisa. A voz de Grace subiu quase um grito. Ela não consegue aguentar por muito tempo. Ela precisa de seus remédios. Ela precisa de cuidados. Eu sei, Vincent disse, forçando o controle em sua voz. Nós vamos tê-la de volta, mas você tem que se esconder. Eu vou levar você e Mia para um lugar seguro. Então eu vou lidar com Richie. Não. Grace sacudiu a cabeça, olhos vermelhos, mas sua voz de repente dura. Eu não estou me escondendo enquanto minha avó está em perigo. Ela está aqui por minha causa. Ela foi levada por minha causa. Eu tenho que estar lá. Grace, isso é máfia. Este é Richie. Ele vai te matar no momento em que tiver a chance. Então não dê a ele a chance. Grace segurou o olhar de Vincent. Ela estava aterrorizada. Aterrorizada o suficiente para tremer. Mas ela pensou em Maggie.
nas mãos enrugadas que a haviam segurado depois que seus pais morreram, na voz quente que a havia ensinado tudo o que ela sabia. Ela não podia abandoná-la. Eu tenho um plano, ela disse, sua voz tremendo mais firme. Richie me quer, certo? Então deixe-o me ver. Eu irei ao ponto de encontro e o distrairei. Enquanto eu faço isso, Marcos e sua equipe atacam por trás e tiram minha avó. Nenhuma chance, Vincent rugiu. Eu não vou deixar você ser isca. É o único jeito. Grace agarrou a mão dele. Se você atacar de frente, Richie a matará imediatamente. Ele precisa de mim viva para a troca. Se eu aparecer, ele vai se concentrar em mim. Essa é sua abertura. Vincent olhou para ela, a dor cortando seus olhos. Ele sabia que ela estava certa. Este era o único caminho. Mas o pensamento de Grace em qualquer lugar perto de Richie o fazia sentir como se estivesse enlouquecendo. Se algo acontecer com você, ele engasgou. Grace levantou a mão e tocou sua bochecha. Você prometeu que me protegeria, lembra? Eu confio em você. Vincent fechou os olhos, pressionando a mão dela em seu rosto. Então ele os abriu novamente, e o que ela viu ali foi uma resolução dura como ferro. Eu vou te proteger, ele disse como um juramento. Com minha vida, Richie não vai pôr a mão em você, nem um único fio de cabelo. Grace assentiu, lágrimas ainda caindo. Ela segurou Vincent forte como se pudesse ser a última vez. Traga minha avó de volta, ela sussurrou, e volte para mim. Eu prometo, Vincent disse. Eu trarei vocês duas de volta, Maggie e você, ambas vocês. Eles tinham 2 horas para preparar. 2 horas antes de enfrentar o inimigo mais perigoso da família Moretti. 2 horas antes de Grace ter que entrar no covil do diabo. E ela estava pronta. O ponto de encontro era um armazém abandonado nos arredores do Brooklyn. Grace sentou no carro, olhando para o prédio em ruínas à frente, forçando-se a acalmar o batimento selvagem de seu coração. Um minúsculo microfone estava escondido sob a gola de sua blusa, ligado à equipe de Vincent, deitados em peso a algumas centenas de metros de distância. Vincent a beijara uma última vez antes que ela entrasse no carro, seus olhos pesados de dor e medo. Eu estarei bem lá fora, ele dissera. Apenas ganhe tempo. Quando você ouvir tiros, abaixe-se imediatamente. Grace havia assentido, mesmo que por dentro ela estivesse tão assustada que queria correr. Mas ela pensou em Maggie, naqueles olhos velhos cheios de amor, na voz quente que a havia ensinado que a bondade é sempre retribuída. Ela não podia abandoná-la. Grace saiu do carro e caminhou em direção ao armazém em pernas que tremiam. Ainda a carregavam para frente com passos firmes. A porta do armazém abriu e 2 homens grandes saíram. Armas apontadas direto para ela. Eles a revistaram, pegaram seu telefone, então a escoltaram para dentro. Grace orou para que eles não encontrassem o microfone. Dentro, o armazém estava escuro e úmido. A única luz vinha de algumas lâmpadas nuas penduradas no teto. E no meio da sala, Grace viu o que fez seu coração se partir limpo em 2. Maggie sentou em uma cadeira de madeira, suas mãos amarradas atrás das costas, sua boca amordaçada, seus olhos envelhecidos se arregalaram quando ela viu sua neta, cheios de medo e dor. Mas ela estava viva. Ela ainda estava aqui. Vovó, Grace queria correr para ela, mas uma mão a impediu. Anthony Rich saiu das sombras. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelo com mechas grisalhas, seu rosto endurecido por anos e marcado por uma longa cicatriz ao longo de sua bochecha esquerda. Seus olhos eram frios e cruéis, observando Grace do jeito que um predador observa sua presa. Então esta é a garota loira que Moretti tanto preza. Rich deu um sorriso fino, sua voz pingando desprezo. Eu imaginei que você teria que ser deslumbrante para fazer o fantasma perder a cabeça. Mas olhando para você, não há nada de especial. Grace engoliu em seco, lutando para manter a calma. Ela precisava ganhar tempo. Ela precisava dar tempo a Vincent para se posicionar. O que você quer? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente.
mas mantida sob controle. O que eu quero? Rich riu alto. Eu quero destruir Moretti. Eu quero tirar tudo o que ele tem, do jeito que ele tirou tudo de mim. Sua esposa foi o primeiro passo. Agora é sua vez. Ele se aproximou, olhos estreitando. Você acha que Moretti realmente te ama? Não seja ingênua. Você é um brinquedo, uma substituição para sua esposa morta. Quando ele estiver entediado, ele vai te jogar fora como lixo. Raiva subiu em Grace, empurrando para trás até mesmo o medo. Ela olhou para Rich direto nos olhos. E pela primeira vez, ela não tremeu. Você não entende nada sobre amor, ela disse, sua voz estranhamente calma. Você só entende ódio e violência. Você nunca entenderá por que alguém sacrificaria tudo pela pessoa que ama. Por que estou aqui mesmo sabendo que posso morrer? Por que Vincent fará qualquer coisa para me proteger? Você não entende e nunca entenderá. Rich olhou para ela, surpresa e fúria cruzando seu rosto. Então ele riu novamente, mas o som era tenso, forçado, corajoso e inútil. Ele sacou sua arma e apontou-a direto para Grace. Moretti não está vindo, e mesmo que ele venha, ele não pode te salvar. Naquele exato momento, uma explosão trovejou por trás do armazém. Então tiros, gritos, passos correndo. A porta dos fundos se abriu e os homens de Vincent jorraram como uma tempestade. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Grace viu Rich virar a arma de volta para ela, viu seu dedo apertar o gatilho. Ela fechou os olhos, esperando pelo tiro final, mas aquele tiro não veio da arma de Rich. Grace abriu os olhos e viu Rich desabar, sangue escorrendo de seu ombro. Atrás dele, Vincent estava com uma arma na mão, seus olhos queimando de raiva e alívio. Ele havia atirado mais rápido, uma fração de segundo, mas o suficiente para salvar a vida dela. O caos se espalhava ao redor deles. Os homens de Rich lutavam contra a equipe de Vincent. Tiros, gritos, objetos caindo. Mas Grace não via nada exceto Vincent. Ele correu para ela e a puxou para seus braços, esmagando-a perto como se ele temesse que ela pudesse desaparecer. Você está bem? Você está machucada? Ele exigiu, mãos movendo-se sobre ela, verificando-a. Estou bem, Grace soluçou contra seu peito. Estou bem. Minha avó, Marcos está atirando. Grace se virou. Marcos havia cortado as amarras de Maggie e estava gentilmente ajudando-a a se levantar. Maggie tremia e escreamia, mas estava segura. Seus olhos envelhecidos procuraram por Grace através da confusão. E quando ela viu Grace nos braços de Vincent, ela sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de quieta satisfação. Grace correu para Maggie e a envolveu em um abraço feroz, lágrimas escorrendo. Vovó, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter deixado você em perigo. Shh, minha menina. Maggie acariciou seu cabelo, sua voz fraca mas quente. Estou bem. Eu sabia que você viria. Eu confiei em você. Vincent estava atrás deles, observando a avó e neta se agarrarem uma à outra. Quando Maggie levantou seu olhar para ele, não havia mais a dúvida que ela havia carregado da primeira vez que Grace falou dele. Apenas gratidão e aceitação. Obrigado, ela disse a Vincent. Obrigado por salvar minha neta. Obrigado por amá-la. Vincent assentiu. Ele não falou, mas seus olhos disseram tudo. Maggie olhou de Grace para Vincent, então sorriu novamente. O sorriso gentil e sabichão de alguém que havia vivido quase 80 anos e visto o suficiente da vida para reconhecer o que importava. Eu te disse, Grace, ela disse, sua voz fraca, mas firme. A bondade é sempre retribuída, sempre. 6 meses haviam passado desde a noite em que Maggie foi resgatada. 6 meses de mudanças que Grace nunca teria ousado sonhar. Vincent cumpriu sua promessa. Ele se afastou da maioria das operações ilegais ligadas à família Moretti. Entregou-as a outros e manteve apenas os negócios legítimos. Restaurantes, hotéis, imóveis, ainda rico, ainda poderoso.
mas não mais encharcado em sangue. Richie havia sido preso e estava esperando o julgamento. A maior ameaça havia desaparecido. E pela primeira vez em sua vida, Vincent Moretti começou a viver como um homem comum. Maggie se recuperou totalmente e permaneceu na instalação médica particular que Vincent havia arranjado. Ela estava mais saudável do que havia sido em anos, frequentemente vindo à propriedade para passar tempo com Mia e cozinhar os alimentos que Grace amava desde a infância. Mia a chamava de vovó e a adorava como se fossem verdadeiramente relacionadas por sangue. Uma tarde de primavera, Vincent disse a Grace que queria levá-la e Mia para uma caminhada no parque. Isso não era incomum. Eles faziam isso nos fins de semana o tempo todo. Mas hoje, algo parecia diferente. Vincent usava uma camisa branca em vez de seu terno preto usual. Mia usava seu mais lindo vestido rosa e continuou rindo durante todo o passeio. Grace suspeitava de algo, mas ela não perguntou. Eles chegaram a um pequeno lago no parque, um lugar que Vincent disse que ele e Isabella costumavam levar Mia para brincar. O sol do final da tarde espalhou diamantes pela água e flores de cerejeira floresciam ao longo de ambas as margens. Parecia uma pintura. Mia correu à frente de Grace, mãos escondidas atrás das costas, olhos brilhando. Grace, eu tenho algo para você. Ela estendeu as mãos. Descansando em sua pequena palma estava uma caixa de veludo vermelho. Grace olhou para a caixa, então para Mia, então para Vincent. Seu coração começou a disparar. Mia, isso é Abra. Mia insistiu, sorrindo. Grace abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro estava um anel de diamante simples, mas brilhando sob o sol da tarde. Grace, Mia disse, sua voz séria de um jeito que só uma criança consegue. Você quer ser minha mãe? Lágrimas surgiram nos olhos de Grace. Ela caiu de joelhos, envolveu Mia em seus braços e chorou tão forte que não conseguia falar. Então Vincent deu um passo à frente. Ele se ajoelhou ao lado de sua filha e olhou para Grace com olhos cheios de amor. Quase um ano atrás você abriu a porta para mim em uma tempestade. Vincent disse, sua voz baixa e tremendo. Você não sabia quem eu era. Você não sabia o quão perigoso eu poderia ser. Você só sabia que uma criança precisava de ajuda. E você abriu a porta. Ele pausou, engolindo em seco. Naquela noite você salvou Mia. Mas você me salvou também. Você trouxe a luz de volta à minha vida, para esta casa fria, para um coração que eu pensei que já estava morto. Você me deu uma razão para viver, para mudar, para me tornar melhor. Grace soluçou, incapaz de responder. Agora eu quero abrir a porta da minha vida para você. Vincent continuou. Eu quero que você entre e fique para sempre, para ser minha esposa, para ser a mãe de Mia, para ser nossa família. Ele pegou a mão dela, olhos brilhando. Grace Mitchell, você se casa comigo? Grace olhou para o homem à sua frente. Para olhos que antes foram gelo, agora cheios de calor. Para mãos que antes foram manchadas de sangue, agora tremendo enquanto seguravam as dela. Para um homem que antes fora um diabo, agora ajoelhado diante dela com seu coração exposto. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1.000.000 de vezes, sim. Vincent deslizou o anel em seu dedo, então se levantou e a puxou para um abraço apertado. Mia pulou entre eles e os abraçou, radiante. Eu tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe. O casamento aconteceu um mês depois no roseral da propriedade. Não grande, não chamativo, apenas as pessoas mais próximas a eles. Marcos estava como padrinho. Mia era a florista, linda em um vestidinho branco, espalhando pétalas de rosa pelo corredor. E Meg sentou na primeira fila, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas, seu sorriso radiante. Quando Grace proferiu seus votos, ela olhou para Vincent e falou do lugar mais profundo de seu coração. Quase um ano atrás, eu estava sentada no chão de um apartamento decrépito, contando 23 dólares e pensando que minha vida havia acabado. Então houve uma batida na porta.
Eu a abri porque uma criança precisava de ajuda. Eu não sabia que por trás daquela porta estava minha vida inteira. Ela pausou, lágrimas caindo. Você, Mia, a família que eu sempre desejei, a felicidade que eu nunca ousei sonhar. Ela apertou a mão de Vincent. Obrigado por bater na minha porta na tempestade. Obrigado por me escolher. Obrigado por me dar uma nova vida. Vincent a beijou e aplausos subiram pelo jardim. Observando-os, Meg sorriu e sussurrou para si mesma. A bondade é sempre retribuída. Eu te disse. A história de Grace e Vincent é prova de algo simples, mas profundamente verdadeiro. A bondade nunca é desperdiçada. Um pequeno ato, uma porta aberta, em uma noite tempestuosa, pode mudar uma vida inteira. Não apenas a vida de quem recebe, mas também a vida de quem dá. Às vezes, os maiores milagres começam em momentos que parecem comuns. Quando escolhemos a bondade em vez do medo. Quando escolhemos ajudar em vez de nos afastar. Quando escolhemos o amor em vez do julgamento. Se esta história tocou seu coração, por favor, assine nosso canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Toque em curtir e compartilhe para espalhar esta mensagem para mais pessoas. Como esta história te fez sentir? Você já teve um momento em que um pequeno ato mudou sua vida ou a de outra pessoa? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos ouvir o que está em seu coração. Obrigado por passar seu tempo conosco hoje. Desejamos a você e sua família saúde forte, dias pacíficos e uma vida cheia de amor. E lembre-se, a bondade é sempre retribuída. Adeus e nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo.